Pense comigo, quantas vezes você já se sentiu perseguido? Seja por pessoas, situações, injustiças ou até mesmo por ataques espirituais invisíveis. Imagine por um momento estar cercado, como se não houvesse saída, mas de repente uma mão poderosa se estende, derruba seus inimigos e te levanta em honra. Essa é a promessa do Salmo 18, e hoje vamos mergulhar juntos nesse mistério que pode mudar radicalmente a forma como você entende a ação de Deus na sua vida. Amados irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de vocês. Eu quero dar boas-vindas a você ao canal Propósito Divino Salmos. É uma alegria imensa ter você aqui, porque eu sei que não é por acaso que chegou a este vídeo. Deus conduziu os seus passos até aqui porque Ele tem uma palavra viva, profética e transformadora para o seu coração. Eu já começo liberando uma palavra de vitória sobre você e sobre a sua casa. Assim como Davi experimentou o livramento do Senhor, você também verá Deus derrubando muralhas, desarmando ciladas e expondo toda obra de perseguição contra a sua vida. Aquilo que parecia impossível será testemunho de milagre. Receba pela fé, porque o mesmo Deus que agiu no passado continua sendo o Deus que age hoje. Antes de mergulharmos profundamente nessa revelação, eu quero te pedir algo muito importante. Se inscreva agora mesmo no canal Propósito Divino Salmos. Ative o sininho das notificações, deixe o seu like e compartilhe esta mensagem com pelo menos 3 pessoas que precisam ouvir a voz de Deus. E mais, escreva nos comentários de onde você está assistindo. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família e pela sua cidade. Se você permanecer comigo até o final deste vídeo, eu garanto que vai receber revelações surpreendentes. Vamos juntos percorrer a história, mergulhar nas Escrituras, e você vai compreender como este salmo pode se tornar uma arma espiritual contra a perseguição, a inveja, as injustiças e contra todas as forças que tentam te derrubar. E eu já te digo, a última revelação que vou trazer será a mais poderosa de todas. O Salmo 18 começa como um cântico de vitória. É um testemunho pessoal do rei Davi, depois de ter sido liberto das mãos de todos os seus inimigos, e em especial do rei Saul. Davi diz: "Eu te amarei do coração, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio." Salmo capítulo 18, versículos 1 e 2. Repare que Davi não começa exaltando a si mesmo, nem descrevendo suas habilidades de guerreiro, mas ele reconhece que toda a sua vitória veio do Senhor. É como se Davi estivesse dizendo: "Eu venci, mas não foi pela minha espada. Eu sobrevivi, mas não foi pela minha astúcia. Foi o Senhor quem me sustentou." E é exatamente isso que precisamos aprender e aplicar hoje. Não importa o tamanho da perseguição, nem a força dos inimigos, quando Deus se levanta, ninguém pode resistir. Será que você tem depositado sua confiança em Deus, como Davi fez? Ou tem tentado lutar apenas com as suas forças? Deixe-me dizer algo importante. Se você está cansado, exausto de tanto lutar contra perseguições, invejas, fofocas, pressões financeiras ou até mesmo enfermidades, este é o momento de se render ao Senhor. Ele é a tua fortaleza, Ele é o teu escudo, Ele é o teu libertador. Aqui já temos uma primeira grande revelação. Davi não fala de Deus de forma distante, mas pessoal. Ele diz: "Meu rochedo, meu libertador, meu escudo." Essa é a linguagem de alguém que conhece intimamente a presença de Deus. É a linguagem de quem já experimentou milagres e sabe que pode confiar. Agora, antes de avançarmos, eu quero te lembrar de algo que sempre digo. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas. Ela é viva, é atual e fala conosco hoje.
O Salmo 18 não é apenas o relato de uma batalha de Davi. Ele é um espelho da sua batalha e da minha. Assim como Deus derrubou os perseguidores de Davi, Ele vai derrubar também aqueles que hoje se levantam contra você. Mas atenção, não estou falando apenas de pessoas. Muitas vezes, a perseguição é espiritual, é invisível e se manifesta através da inveja, de ataques emocionais, de doenças, de injustiças e de pressões que tentam nos desanimar. E é exatamente nesses momentos que precisamos nos lembrar: o Senhor é a minha fortaleza. O Salmo 18 é um dos textos mais poéticos e grandiosos de todo o livro dos Salmos, porque ele mistura experiência pessoal com imagens cósmicas do poder de Deus. Este salmo é um retrato vívido de como Deus se move com poder para socorrer aqueles que clamam por Ele. Isso nos mostra que não importa onde você esteja, se você clamar, Deus virá ao seu encontro. Eu quero que você imagine a cena. Davi estava cercado, sentindo o peso da perseguição, ameaçado por inimigos mais fortes do que ele. Humanamente, não havia saída. Mas é nesse momento que ele nos revela um segredo espiritual poderoso. Ele declara: na minha angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus. Desde o seu templo ouviu a minha voz, e aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Salmo capítulo 18, versículo 6. Quantas vezes você já se sentiu assim, preso em situações que pareciam sem solução? Talvez cercado por dívidas, por enfermidades, por calúnias, ou até mesmo por medos internos que ninguém conhece. Pois é nesse momento que a palavra nos mostra: quando o justo clama, Deus ouve. O clamor de um coração sincero nunca fica sem resposta. E veja como é impressionante a descrição de Davi nos versículos seguintes. Ele retrata o socorro de Deus de forma grandiosa, cósmica, quase como uma tempestade divina. Então a terra se abalou e tremeu. Os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Das suas narinas subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo devorador. Carvões se acenderam dele. Salmo capítulo 18, versículos 7 e 8. Repare no detalhe. O clamor de Davi não apenas chegou até os céus, mas provocou um movimento. É como se o coração de Deus tivesse se inflamado em zelo por seu servo, e a criação inteira reagisse à oração de um justo. Isso é poderoso demais. Não se trata apenas de poesia, trata-se da realidade espiritual. Quando você ora, o céu se move. Aqui aprendemos uma segunda grande revelação. O inimigo pode até se levantar, mas quando Deus decide intervir, nada permanece de pé. Os montes tremem, os inimigos se confundem e a própria criação se torna testemunha do poder de Deus em favor daqueles que clamam. Eu pergunto a você: qual é a perseguição que hoje tem tentado te abalar? O que tem tirado o seu sono? Coloque nos comentários. Senhor, ouve o meu clamor e me livra da perseguição. Essa é a sua oração de fé hoje. Os estudiosos afirmam que esse salmo nos traz uma linguagem típica de teofanias, ou seja, manifestações visíveis do poder de Deus. Assim como no Monte Sinai, quando o Senhor se manifestou a Moisés com trovões, fumaça e fogo, Davi descreve aqui a majestade divina se movendo em resposta ao seu clamor. Isso nos mostra que o Deus do Sinai é o mesmo que responde a você hoje. Agora, entenda uma verdade essencial: Deus não se move porque gritamos mais alto ou porque temos méritos próprios. Ele se move porque Ele ama seus filhos. O clamor de Davi foi atendido porque vinha de um coração quebrantado e dependente. E a palavra de Deus confirma isso em Salmo capítulo 34, versículo 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. E aqui eu quero abrir meu coração como servo do Senhor. Se hoje você se sente fraco, abatido, sem forças, saiba que isso não é motivo de vergonha.
É justamente quando você reconhece sua fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa em você. O apóstolo Paulo disse isso claramente em 2ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Quando estou fraco, então sou forte. Queridos, a perseguição que Davi enfrentou não foi apenas externa. Ele também sofreu com as pressões internas, a dúvida, o medo, a solidão. Mas ao invés de se deixar consumir por esses sentimentos, ele transformou sua angústia em oração. E essa é uma chave espiritual para você hoje. Transforme sua angústia em clamor, porque o seu clamor será a ponte para o livramento. Veja ainda como o texto segue. Estendeu desde o alto a sua mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas. Salmo capítulo 18, versículo 16. Que imagem poderosa! As muitas águas aqui representam os perigos, as ameaças, as aflições. Mas Deus não apenas observa de longe, Ele estende a mão e nos puxa para fora do abismo. Eu creio que esta é uma palavra profética para você. Ainda que você esteja afogado em problemas, o Senhor vai estender a mão, vai te arrancar das águas e vai te colocar em terra firme. Declare: o Senhor me tirará das muitas águas. A oração não muda apenas as circunstâncias, ela transforma primeiramente aquele que ora. Ou seja, enquanto clamamos, Deus não apenas prepara a vitória ao nosso redor, mas fortalece nossa fé por dentro. Talvez você esteja pensando, mas eu tenho clamado e ainda não vi resposta. Meu irmão, minha irmã, continue clamando. O silêncio de Deus não significa ausência, significa que Ele está preparando algo maior do que você imagina. Davi também esperou, mas no tempo certo viu o livramento do Senhor. E lembre-se, o clamor de Davi não apenas trouxe livramento, mas também mudou a forma como ele enxergava a vida. Ele passou a ver que não era apenas um guerreiro, mas um filho protegido por um Deus poderoso. Agora, entramos em uma parte ainda mais impactante, porque Davi nos mostra como Deus não apenas ouve, mas também age contra os inimigos de seus filhos. Veja o que está escrito: livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais poderosos do que eu. Surpreenderam-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Salmo capítulo 18, versículos 17 e 18. Pense nisso. Quantas vezes os inimigos de Davi eram mais fortes, mais numerosos, mais armados? Humanamente, ele não teria chances. E talvez você se sinta assim hoje, diante de pessoas mais influentes, diante de problemas maiores que sua força, diante de circunstâncias que parecem intransponíveis. Mas Davi nos ensina, não importa a força do inimigo, porque a vitória não vem da espada, mas da presença de Deus. Aqui está uma terceira grande revelação. A perseguição pode até surpreender você, mas nunca surpreende a Deus. O inimigo pode planejar ciladas, mas o Senhor já preparou o livramento. Isso me faz lembrar o que está escrito em Isaías, capítulo 54, versículo 17. Toda a ferramenta preparada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. E repare, Davi não apenas é livrado, ele é honrado. O versículo 19 declara: trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque tinha prazer em mim. Que declaração maravilhosa! Deus não apenas derrota os inimigos, Ele abre espaço, Ele amplia territórios, Ele dá honra onde antes havia vergonha. Talvez alguém esteja ouvindo agora e pense: será que Deus realmente tem prazer em mim? Eu quero responder com toda a autoridade da palavra: sim. Deus tem prazer em você quando o seu coração se rende a Ele. Mesmo com falhas, mesmo com limitações, Ele olha para você como filho amado. Davi experimentou isso. Ele não era perfeito. Cometeu erros, mas sempre buscava o arrependimento e o coração sincero diante do Senhor. E por isso Deus o exaltava. A Bíblia confirma em Tiago, capítulo 4, versículo 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará.
Agora veja algo ainda mais forte. Davi afirma que Deus o adestrou para a batalha. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços quebraram um arco de bronze. Salmo capítulo 18, versículo 34. Isso significa que Deus não apenas livra, mas também capacita. O que parecia impossível, como quebrar um arco de bronze, se torna possível quando a força vem do Senhor. E eu quero liberar uma palavra sobre sua vida. Aquilo que parecia duro demais, impossível demais, pesado demais, será quebrado pelo poder de Deus através de você. Não pela sua força, mas pela capacitação divina. Declare: o Senhor adestra as minhas mãos para a vitória. O Salmo 18 também aponta profeticamente para Jesus Cristo, que venceu não apenas inimigos humanos, mas todo o poder do pecado e da morte. Assim como Davi foi exaltado depois da perseguição, Cristo também foi glorificado depois da cruz. E isso significa que quando você está em Cristo, você também participa dessa vitória. Eu pergunto a você, já entregou totalmente sua vida a Jesus? Porque somente em Cristo é possível viver essa realidade de ser levantado em glória depois da perseguição. Se ainda não entregou, este é o tempo. Outro detalhe maravilhoso. Davi reconhece que foi sustentado não apenas por livramentos externos, mas pela fidelidade de Deus. Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Salmo capítulo 18, versículo 32. Essa expressão, aperfeiçoa o meu caminho, mostra que a vitória não é apenas resultado de intervenção divina, mas também de transformação interior. Deus não muda apenas as circunstâncias, Ele muda o coração. Aqui aprendemos a quarta revelação. A perseguição não é o fim, mas o processo pelo qual Deus nos fortalece e nos leva a lugares mais altos. Por isso, não desanime. Se hoje você está sendo perseguido, é porque Deus está preparando a sua exaltação. Eu quero que você escreva agora nos comentários: Deus vai me levantar em glória depois da perseguição. Declare isso com fé, porque sua palavra tem poder. E lembre-se, Davi começou este salmo clamando em angústia, mas termina exaltando a grandeza de Deus e proclamando vitórias. Essa é a mesma jornada que você também fará. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, como diz Salmo 30, versículo 5. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao ápice da nossa reflexão no Salmo 18. Até aqui, vimos que Davi clamou em meio à angústia, recebeu o socorro de Deus, experimentou o livramento dos inimigos e foi capacitado para vencer. Mas agora, encontramos a revelação mais poderosa de todas. Deus não apenas livra momentaneamente, Ele estabelece uma aliança eterna de vitória. Veja como Davi conclui este cântico: o Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo. Exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que por mim toma vingança e me sujeita aos povos, o que me livra de meus inimigos. Sim, tu me exaltas sobre os que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento. Pelo que, ó Senhor, te louvarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. É Ele que engrandece as vitórias do seu rei e usa de benignidade com o seu ungido, com Davi e a sua descendência para sempre. Salmo capítulo 18, versículos 46 a 50. Repare na força dessa declaração. Davi não fala mais como alguém apenas livrado, mas como alguém estabelecido. Ele reconhece que a vitória não é passageira, mas fruto de uma promessa que alcança gerações. Aqui está a quinta e última grande revelação. Quando Deus derruba os inimigos, Ele não apenas resolve a luta do momento, mas abre um legado de bênçãos que transborda para os filhos, para a família e para todos que se rendem a Ele. Não é apenas sobre você vencer hoje, é sobre sua descendência colher os frutos da sua fidelidade. É sobre Deus transformar sua história em testemunho para as próximas gerações.
Por isso, se você está sendo perseguido, não veja apenas a dor do presente, veja o propósito eterno. E eu quero destacar algo profundo aqui. O Salmo 18 não é apenas sobre a história pessoal de Davi. Ele é também um prenúncio profético da obra de Cristo. Assim como Davi foi perseguido, humilhado e depois exaltado, Jesus também foi perseguido até a cruz, mas ao terceiro dia foi exaltado em glória. O apóstolo Paulo confirma isso em Filipenses capítulo 2, versículos 9 a 11. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Isso significa que, quando você crê em Cristo, a vitória de Davi se torna também a sua vitória, e a exaltação de Cristo é a promessa da sua exaltação. O inimigo pode até tentar te derrubar, mas no final será Deus quem terá a última palavra. Eu pergunto a você, qual área da sua vida precisa dessa vitória hoje? É na sua família, no seu casamento, na vida financeira, no seu interior? Declare agora: Deus vai me exaltar e transformar a perseguição em testemunho de glória. E aqui eu quero abrir um convite muito especial. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, este é o momento. Não adie mais. A perseguição pode até derrubar por um tempo, mas a vitória definitiva só é encontrada em Cristo. Abra hoje o seu coração e diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Transforma a minha vida e escreve meu nome no livro da vida. Essa decisão é a maior vitória que você pode ter. Queridos irmãos e irmãs, eu quero orar por você agora. Pai amado, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que assistiu a este vídeo até o final. Que todo espírito de perseguição, inveja, calúnia e injustiça seja derrubado pelo poder do Senhor. Que cada casa seja levantada em glória, que cada família seja guardada pela tua mão poderosa e que todos possam testemunhar que o Senhor é vivo e reina para sempre. Amém. Se esta mensagem falou com você, não se esqueça, inscreva-se no canal Propósito Divino Salmos, deixe seu like e compartilhe este vídeo com alguém que precisa de vitória. E mais, aqui na tela estão 2 outros vídeos do canal que vão aprofundar ainda mais o seu entendimento sobre a Palavra de Deus. Assista, porque eu tenho certeza de que o Espírito Santo continuará falando ao seu coração. E eu encerro declarando sobre a sua vida. Assim como o Salmo 18 revela, Deus vai derrubar quem te persegue e vai te levantar em glória. Creia, receba e viva essa promessa em nome de Jesus Cristo. Amém.